Eu acho que todo mundo sabe que Os Simpsons é uma animação que faz muito sucesso aqui no Brasil, mas nem todos sabem que Os Simpsons faz muito mais sucesso na Argentina. Na Argentina, Os Simpsons é considerado quase como um patrimônio, algo semelhante ao que ocorre com Chaves ou Pica-Pau aqui no Brasil. Quem acompanha o canal sabe que para cada Chaves existe um Miguelito, para cada Teletubbies existe um Teletubbies e para cada Simpsons existe um desenho que vamos abordar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora conhecer a história obscura da cópia argentina de Os Simpsons. Todo o cenário dessa história aconteceu há pouco mais de 20 anos atrás. Mais exatamente em 2001. Como citado anteriormente, Os Simpsons já era um grande fenômeno na Argentina e em determinado momento, um estúdio argentino decidiu surfar nessa onda. A ideia, supostamente, era produzir um desenho animado argentino nos mesmos moldes de Os Simpsons, que seria exibido no canal Azul Television. Esse é o tipo de ideia que geralmente não dá certo. Principalmente no caso de Os Simpsons, que era um dos programas mais assistidos do país. Mas eles fizeram mesmo assim, e em 2002, eles lançaram um episódio piloto de uma nova série animada chamada La Família Tipo, que na tradução seria algo como A Família Típica. Esse desenho acompanhava uma família típica da classe média argentina, tendo como protagonista o Héctor, um pai de família de 35 anos, amarelo e que obviamente era o equivalente ao Homer. Mesma cor de pele, camisa branca, e a única diferença é que o Héctor não sofria de calvície. A família também contava com Brenda, esposa do Héctor, que representava a Marge, e nesse caso elas não pareciam muito fisicamente, mas o papel que ela empenhava no desenho e as atitudes dela em si são bem semelhantes à Marge. Franco é o equivalente ao Bart, o penteado faz referência, a roupa também, e o temperamento também, então não dá nem para esconder. A Ellen pode ser considerada uma mistura entre Lisa e Maggie, porque no caso dessa família, eles não tinham 3 filhos, eles tinham apenas 2. Então a Ellen acabava unindo algumas características da Lisa, principalmente nas falas e no método de interagir com os pais e o irmão, mas a idade estava mais próxima da Maggie. Ela era uma criança mais novinha. E tinha também a avó, que era equivalente ao avô dos Simpsons. Esses são os integrantes principais. Os personagens secundários quase não aparecem, pelo menos não nesse piloto, mas só com isso já dá para notar que as semelhanças são bem grandes, né? Eu consegui encontrar diversas informações interessantes sobre essa produção muito obscura e eu já vou apresentar elas aqui. Mas antes, eu gostaria de comentar um pouquinho do episódio piloto com vocês, justamente para fazer algumas análises. Primeiramente, eu quero falar sobre a abertura. Se você tem muita sensibilidade, tome cuidado, pois eu creio que essa abertura pode acabar causando epilepsia. A iluminação estroboscópica é muito intensa, é um verdadeiro chá de Porygon, e ela acompanha de fundo uma música que, sinceramente, eu até gostei da música. Son atrevidos, desenfadados, son divertidos, son argentinos. Ellos viven como todos, ellos viven como pueden, se toman todo con temor, se toman todo con humor. Familia tipo es como vos, familia tipo es como tu familia. A abertura, inclusive, faz referência também aos Simpsons, pois a gente sabe que os Simpsons é uma paródia da família média americana, só que a diferença é que os Simpsons apresenta esse conceito em sua abertura
por meio das cenas. A gente vê várias cenas ali que brincam com essa ideia da rotina da família americana. Então o desenho nos mostra isso. Enquanto em La Família Tipo, eles acabam adotando uma postura muito mais expositiva. O narrador fala isso diversas vezes, ele fica reforçando que é uma família típica, que é uma família argentina, e enfim, é quase como se eles tivessem receio de que o espectador não fosse capaz de entender a mensagem da série. O nome desse episódio é Crises. Mas que crises? Que seria algo do tipo crise? Mas que crise? E há uma teoria de que o título possa ser uma referência à crise econômica argentina ocorrida em 2001. E sim, faz bastante sentido. Mas beleza, o episódio começa com o despertador tocando uma música que eu não conheço, então eu vou meter um Shazam aqui. E é essa música, essa aqui. Então o despertador é despedaçado completamente, começa a rolar uns efeitos sonoros de O Exterminador do Futuro. E show, beleza, referências à cultura pop estão no DNA de Os Simpsons, então até aqui tá condizente, né? Daí o Hector fica puto porque quer usar o banheiro, a dublagem, por sinal, é incrível, é muito expressiva e natural. Mismo, no sé para qué viene al baño si usa pañales. Esto me pone del más pésimo humor, del más péssimo. Aí as crianças correm, o Franco entra no banheiro primeiro, daí a menina dá umas bicudas no pai, aí tem uns diálogos meio estranhos, o Hector finalmente consegue tomar um banho e rola uma referência à psicose, mas não tinha nenhum assassino, era apenas a Brenda, a esposa dele, perguntando se ele iria preferir geleia ou manteiga no café da manhã, algo do tipo. Aí tem uma insinuação meio mais 18, mas o Hector ignora e resolve dar uma zoada na mulher. E aí tem essa cena aqui. Cada vez que veo al señor cara de grasa me doy un poco de asquito. A vos sí que no te va. Sem comentários. Em resumo, o episódio avança e descobrimos que a tia do Hector tem uma herança e ele começa a imaginar o que ele vai fazer com essa suposta herança. Papo vai, papo vem. Eu confesso que eu não entendi direito o que eles estavam conversando, e aí rola uma cena que eu fiquei realmente assustadíssimo. Ya vuelvo, le damos la mano de Wolfgang Amadeus Mozart y jamás la pudimos vender a nadie. Eu vou precisar ser sincero aqui. Geralmente, eu pego os episódios completos para analisar detalhe a detalhe, mesmo quando eu não estou entendendo muito bem. Mas nesse caso de La Família Tipo, tava bem difícil, porque era muito chato mesmo. A narrativa era péssima e não era aquele desenho ruim que é muito tosco, mas a gente acaba se prendendo. Eu adoro ver mockbuster nesse mood porque realmente é uma experiência divertida, mas nesse caso, o episódio começa a ficar só chato mesmo. Com 10 minutos de episódio, a gente já não tem mais aquela mesma surpresa do visual, aquela sensação de, nossa, não acredito que fizeram isso, não acredito que animaram dessa forma. Então, em determinado momento, simplesmente fica sem graça. O visual não muda, é travado demais. Então eu cheguei até a assistir o episódio completo, mas eu não vou debulhar ele minuto a minuto aqui com vocês. Eu acho que só com isso que eu mostrei, já deu para entender que esse desenho é simplesmente uma versão péssima de Os Simpsons. Mas o que chama a atenção nessa obra, a história que envolve ela. Então vamos entrar em uma fase do vídeo com algumas curiosidades sobre esse material. Primeiramente, nós só temos confirmação de que foi produzido apenas o piloto da série. Não há informações oficiais do porquê que ela nunca foi lançada, mas vale dizer que a Azul Televisão, que era a emissora que iria exibir o desenho, acabou deixando de existir. Esse desenho teve algum lançamento, pelo menos planejado, em VHS, e foi por conta do VHS que esse piloto
não é uma Lost Media. A distribuidora responsável pelo VHS era a Toons Factory, que pelas minhas pesquisas distribuía muitas fitas de desenhos animados clássicos no país. Um youtuber chamado Tony Álvares 18 conseguiu entrar em contato com uma pessoa que trabalhou na obra. E essa parte é sensacional também, pois essa pessoa que conversou com o youtuber revelou que nunca havia animado nada na vida, que a vaga de emprego seria, na verdade, para ser ilustrador de uma revista em quadrinhos, mas esse projeto da HQ acabou sendo cancelado e a produtora decidiu focar na produção de La Família Tipo. Ou seja, o diretor basicamente juntou 3 pessoas que foram contratadas para desenvolver uma HQ e falou: bora cambada, aprendam a animar em Flash aí. Essa inclusive é outra curiosidade, a animação foi toda animada em Flash e ele comenta que o episódio levou cerca de 6 meses para ficar pronto. E nem dá pra dizer que é tempo demais quando a gente considera que o desenho estava sendo animado por 3 pessoas que nunca haviam animado nada na vida e que, pasmem, nem trabalhavam todos os dias. Pelo relato que ele deu, ele aparentemente conciliava esse trampo com os estudos. Era algo bem parecido com um estágio mesmo. E não para por aí. Eles também não eram nem remunerados. Esse é aquele tipo de trabalho que contava apenas como experiência. Era uma experiência para estudantes criarem seus portfólios. Então olha esse combo. Era uma equipe muito pequena de animadores. Eram 3 pessoas. Essas 3 pessoas não tinham experiência com animação. E elas nem tinham uma jornada de trabalho completa e também não trabalhavam todos os dias no estúdio. Então, sair um episódio piloto em 6 meses é algo até surpreendente. E para finalizar, ele relata que o estúdio chegou a criar protótipos de bonecos para a série. Então realmente existiu uma ideia de que isso poderia virar alguma coisa no país, né? Que eles poderiam vender os brinquedos, comercializar a marca, assim como os Simpsons é muito forte lá. Eu conheço pessoas que já foram à Argentina e que relatam isso, assim, que qualquer loja que você vai tem sempre muita coisa de os Simpsons. E eles queriam que La Família Tipo fosse uma espécie de obra nacional que tivesse o mesmo apelo. E no fim, deu tudo errado. Esse é mais um caso de pessoas ambiciosas que erraram feio em suas rotas, e principalmente no planejamento. Um projeto que começa assim dificilmente daria certo, e os resultados de La Família Tipo ilustram isso muito bem. Afinal, ele foi engavetado para sempre e nunca mais viu a luz do dia. No final das contas, esse é o tipo de material que, em casos normais, cairiam no esquecimento total, não seriam lembrados por ninguém. Hoje, a maioria esmagadora das pessoas desconhece essa história e morreria sem saber que, um dia, um estúdio argentino almejou criar um clone de Os Simpsons. São casos dessa natureza que, pelo menos, acabam despertando a curiosidade de algumas pessoas que são fascinadas por esse tipo de assunto. E é esse fascínio pelo obscuro que faz com que obras como La Família Tipo não desapareçam para sempre. Encontrar esses assuntos obscuros dá bastante trabalho, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar um like, comentar e compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.